Oi, tudo bem? Aqui é um espaço seguro. Se sinta à vontade para refletir sobre a leitura, para desabafar se assim você quiser. Você fique à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui nesse espaço. Signo de Câncer. Vou começar com a energia que você vai estar no momento. Câncer, esta é uma energia que fala de cuidados, que fala de prioridades, né? Aquilo que você está determinando como prioridade nesse momento. Mas existe tanta energia de desejo misturada com uma energia meio fantasiosa ou uma energia meio nostálgica, que isso pode dificultar uma tomada de decisão importante aqui. Imagine que você recebe uma proposta e que essa proposta ela muda radicalmente algo na sua vida. Pode ser uma mudança de território, pode ser uma mudança financeira, pode ser uma mudança no relacionamento. Só que, ao mesmo tempo que você precisa tomar uma decisão, as coisas que estão envolvidas nisso, por exemplo, os atributos, as pessoas, o local em si, ele gera uma sensação de estar vivendo uma fantasia ou gera uma certa nostalgia. E claro, pode também gerar aquela coisa de sonho, né? Então, uma pessoa sonhadora aqui. Para colocar de uma forma mais simples, eu vou citar um exemplo. Vamos dizer que você recebeu um contato aonde você pode mudar de país, porque você vai conseguir fazer sua carreira trabalhando ali como um desenvolvedor, uma analista neste outro país. Você recebeu essa proposta. Só que você tem sua vida aqui. Então, às vezes você tem seu relacionamento e essa pessoa, ela faz você sentir ali uma sensação muito boa. Às vezes você tem pessoas perto que geram uma sensação nostálgica, uma coisa boa, um sentimento bom. Entenda que o sentimento nostálgico, o sentimento de fantasia aqui, ele não retrata coisas negativas, mas sim bons sentimentos, boas sensações, como se você estivesse assim, mergulhando cada vez mais, seja emocionalmente, seja intuitivamente, nas coisas. Só que você precisa pôr os pés no chão, né? Principalmente nesse estado de fantasiar as coisas. Por quê? Talvez você esteja fantasiando algo aqui, por exemplo, de viver alguma coisa aqui que não condiz com o que você precisa, não é uma necessidade no momento, né? Então, outro exemplo, às vezes você tem essa oportunidade fora que vai te gerar estabilidade, vai te trazer uma segurança futura, vai te deixar mais tranquilo ou tranquila até para fazer outras coisas, até para depois lá na frente se relacionar, porque você já vai ter aquela liberdade financeira, aquela segurança. Só que você está vivendo ali às vezes uma fantasia, né, de que tudo tem que, vamos dizer assim, influenciar sobre aquela pessoa, ou eu vivo aquele pensamento de casamento, de ter filhos. Mas por que uma fantasia? Porque talvez seja algo que não está sendo construído, ou seja, algo que você está imaginando, ainda não existe um planejamento, ainda não houve uma conversa a respeito disso, e você só fica ali no plano do fantasiar, que vai ser desse jeito, que vai fluir dessa forma, e aí isso faz com que passe oportunidades, tá? Eu estou dando um exemplo. Né? Não vamos colocar em tese o que é mais importante e o que não é, mas eu só estou citando um exemplo porque vai existir uma oportunidade
E alguém, porque está preso numa fantasia ou num desejo, pode ser um desejo também, acaba que pode vir a não aceitar, pode ser que a decisão seja mais difícil de ser tomada. Vamos seguir aqui. Existe, assim, uma finalização de ciclo. E essa finalização de ciclo, ela ocorre por causa de alguma questão que fala sobre prejuízo, pode ser falta de dinheiro, pode ser uma falta de estabilidade em algo, pode ser um desperdício aqui. Porque, vamos ser sinceros aqui, é como se esse ciclo ele vai se finalizar, mas no fundo, você já sabia que o barco estava navegando para se afundar. Porque havia talvez muitas discussões na situação, poderia ter ocorrido uma tentativa anterior, essa tentativa não deu certo. Você poderia estar constantemente conversando com alguém, constantemente estar tentando resolver um problema que pode ser na sua empresa, ou na empresa que você presta serviço. Você está ali toda hora tentando falar, argumentar, resolver, e lá no fundo, só pela resposta que você está tendo, só pelas atitudes do entorno, só pelos resultados, você já sabe que é problema, você já sabe que isso vai não dar certo. Então, de fato, existe essa finalização. E quando essa finalização acontece, é a hora que você olha para si e fala: eu estava certo, eu estava certa sobre essa pessoa, ou sobre esse lugar, ou sobre como as coisas iam, né, se desenvolver. Para alguns casos, pode ser que isso envolva uma questão judicial, pode ser que em alguns casos isso envolva um direito seu, né? Então você pode o quê? Vamos colocar o direito aqui não só dentro do sentido processual, ok? Aqui, por exemplo, numa empresa, você tem seu direito como trabalhador. Então, essa parte hierárquica pode ser um sindicato, essa parte hierárquica pode ser realmente ali uma questão administrativa, pode estar envolvendo líderes. Se é num ambiente de estudo, isso pode representar a diretoria. Se é num ambiente envolve família, isso pode representar questões que envolvam pais, filhos, irmãos, né? Se é uma questão, por exemplo, espiritual, isso pode envolver uma força maior, uma força que você está ansiando, uma força que você está buscando. Seja o que for, vai ter um aspecto de justiça aqui. Só que a justiça é sob, né? Se não for no sentido espiritual, essa justiça é sob essa hierarquia. Então alguém vai processar um chefe, alguém vai processar uma diretoria, né? Ou alguém vai buscar meios para conseguir resolver essa questão, porque tentou talvez através da conversa, não teve resultado e vai ter que buscar outras formas. Só que vejam bem, tudo isso porque houve algum desperdício, alguém foi ingênuo ou ingênua demais numa situação, alguém foi muito emocionado ou muito emocionada com algo. Aqui pode refletir em vários fatores, tá? Mas que houve uma ingenuidade na situação, houve. E não dá mais para manter essa ingenuidade agora. Eu acredito aqui que alguém confiou fielmente que as coisas iam melhorar, só que só foi tendo prejuízo, desperdício, falta. E aí a pessoa se deu conta de que lá no fundo ela estava certa em relação ao resultado final. Só que ela não confiou, porque ela se deixou, né, ser inocente, talvez, em relação a tudo que do que estava acontecendo. Aqui alguém deixou de confiar na própria intuição para confiar numa promessa. O resultado não foi o que se esperava e agora alguém precisa acionar uma justiça.
Em outros sentidos, isso pode também, assim, agora para um outro cenário totalmente diferente. Isso aqui também pode representar segredos. Alguém guardando segredos, guarda segredos porque acredita que aquilo que se quer viver, aquilo que se deseja é perigoso, aquilo que se deseja é talvez assim difícil, mas aqui alguém tem uma vontade muito grande de comunicar algo, de falar algo, de expressar esse segredo. Pode ser que alguém esteja tentando te demonstrar algo nesse sentido, mas existe um medo aqui de rejeição, ou um medo de abandono em outras ocasiões. Tem surpresas acontecendo. Só que essas surpresas aqui, Câncer, eu não sinto que é uma surpresa, tá? Sendo direta ali com você, eu não sinto que isso aqui seja uma surpresa. Porque parece assim que ou você tinha algum tipo de vício numa situação, ou havia da sua parte uma teimosia. Por exemplo, a teimosia, que no caso é assim, é desse jeito, eu não aceito que seja de outra forma. E eu acredito que essa surpresa, na verdade, é só aquilo que eu falei para vocês que eu falei para você no início. Você já sabia que, só pelos indícios, pelas respostas, pela maneira como alguém agia, pela maneira como o ambiente agia, você já sabia o resultado. Só que você preferiu confiar, sabe? A teimosia aqui foi assim, eu preferi confiar que ia ser diferente. Só que não foi. E você também pode estar lidando com alguma pessoa que tenha esse tipo de atitude mais teimosa ou tem algum tipo de vício. E talvez a sua surpresa aqui em relação a essa pessoa é que essa pessoa está deixando esse vício. E isso faz você ficar feliz com isso, porque essa pessoa, ela escuta você, né? Talvez essa pessoa tinha uma dificuldade de te ouvir, agora essa pessoa te escuta, essa pessoa deixa a teimosia de lado. Mas aqui fala sobre aquilo que é tradicional, né? Aquilo, pelo menos assim, que está sendo considerado como algo tradicional. Então, possivelmente, isso que você está vivendo agora, existe um sentido tradicional nisso tudo, que pode ser, por exemplo, o quê? Eu tenho esse método mais tradicional de trabalhar. Só que esse método tradicional de trabalhar, ele não está funcionando no momento. Ou eu tenho uma atitude mais tradicional. Seja o que for, o que está ligado ao conceito de tradicionalismo aqui, é o que você está colocando em prática, é o que você está venerando, é o que você está trazendo dentro ali da sua personalidade. É algo que você, por exemplo, você sente que você precisa seguir isso, porque o que você não quer para você, você não faz para o outro. Né? Então, assim, é ter uma atitude mais tradicional na situação. Só que não está funcionando esse tradicional porque não tem como ser nesse ambiente ou não tem como ser nessa situação. Então, continuar agindo com certo sentido tradicional, isso, querendo ou não, vai levar para uma finalização, Câncer. Ou você espera que alguém finalize uma situação para que vocês tenham a possibilidade de vivenciar ou experienciar algo. Seja qual for a forma, você está tentando tratar uma situação de maneira tradicional aqui. Só que a maneira tradicional aqui não vai funcionar. Então,
Vamos colocar, por exemplo, um aspecto de relacionamento, né? Então você às vezes está querendo ali namorar a pessoa, ir para a parte do noivado, da parte do noivado ir para um casamento, depois ali no casamento ter filhos e tudo mais. Só que às vezes o que você está querendo não funciona nessa situação, não porque a pessoa não quer estar com você, mas porque às vezes a pessoa já foi casada. Então, às vezes a maneira como você quer que aconteça com você, a pessoa não pode te oferecer, por exemplo, um casamento na igreja, porque essa pessoa já foi casada antes. Pode ser que você viva um relacionamento que vocês só estão morando juntos, ainda não há um casamento, né? Eu digo assim, uma oficialização. E aí você quer que isso aconteça dessa forma, mas desde o início as coisas já não foram de maneira tradicional. Talvez você acredite que para que um casamento flua, para uma relação fluir, precisa ter filhos. Então, assim, independente, tá? Do que seja essa questão. Não funciona aqui. Né? Ou se você está numa empresa e você tem sua forma ética de lidar com as coisas, né? Se você se considera uma pessoa ali de posicionamento, de respeito, talvez o ambiente que você esteja não é assim. As pessoas são diferentes, porque aqui existe uma diferença muito grande de você para alguém, de você para outras pessoas, dentro da situação que eu estou mencionando. Né? Então, assim, aqui às vezes existe muito apego, né? Às vezes alguém que você está lidando é muito apegado ainda em coisas, ou é uma pessoa que você às vezes considera com certa superficialidade ou com certo sentido raso, tá? Então assim, não está funcionando e você precisa abordar um método diferente ou você precisa lidar com isso de uma forma diferente. Às vezes você está colocando uma baita confiança acreditando que isso aqui é diferente, mas na verdade não está tendo e você realmente precisa buscar uma nova oportunidade na situação, uma nova forma de fazer as coisas aqui. Para que um ciclo se renove, na verdade. Que nem na questão da empresa. Às vezes você olhava e falava, não, essa empresa é honesta, é uma empresa correta. Só que quando você percebe o que a empresa está fazendo, ela não está cumprindo a sua parte, você percebe que não está funcionando. Não importa o quão bom você seja ali, não está funcionando. Praticamente a mensagem é assim, Câncer, não adianta você ser uma pessoa boa, inteligente, uma pessoa honesta, se você está no lugar errado, porque esse lugar não vai valorizar essas qualidades, esse lugar não vai valorizar o que você é. Você só vai ser uma pessoa boa sendo frustrada num ambiente ruim. E eu vejo assim, que uma pessoa ela quer buscar evolução, realização, uma pessoa quer evoluir a partir disso, só que a outra parte sempre fica mantendo um certo apego. Então, por exemplo, às vezes você quer crescer, você quer morar em outro lugar, você quer ganhar mais dinheiro, e aí a outra parte ela fica na mesmice, no comodismo, então você não consegue evoluir. Porque essa energia não deixa você evoluir. Essa energia não deixa você fluir como deveria. Porque existe esse conformismo, esse apego na mesmice ou numa certa comodidade também. E aqui pode ocorrer algumas separações ou vocês podem estar deixando um ambiente familiar para poder viver um sonho, para poder viver uma oportunidade aqui. Ou realmente também tem a possibilidade de você estar quebrando com essa coisa de tradicionalismo, de tem que tudo ser certinho, tal, e vivendo uma coisa que realmente te faz bem. Né? Por exemplo, se isso aqui é uma questão religiosa, você não quer mais seguir talvez esse catolicismo, esse cristianismo, você quer viver livre a sua vida espiritual. Então você pode estar saindo desse berço religioso e indo para uma liberdade nesse sentido. Você quer experienciar, viver coisas diferentes, você está cansado ou cansada de estar no mesmo,
né? Mas assim, tem alguma coisa que tá te prendendo, te deixando apegado, sabe, Câncer? E te impedindo de avançar no que realmente importa aqui. Vejam só, tem várias energias falando, vamos avançar, vamos finalizar, vamos renovar ciclo, vamos terminar com essa situação. Só que aqui é assim. Eu tenho a repetição do mundo, eu tenho a repetição do 5 de ouros. Eu realmente sinto que vai ter questões de arrependimento. Alguém pode se dar conta de que realmente poderia ter feito mais poderia ter feito mais em uma situação, mas não fez. Então isso pode gerar culpa, arrependimento de alguma forma. Alguém pode se dar conta de que já não há mais tanto interesse quanto tinha antes numa situação. Só que as coisas, elas realmente vão gerar algum tipo de prejuízo. Tem algo que você precisa finalizar aqui, Câncer. Torre. Repetição do 3, do 5. Várias cartas trazendo finalizações, fim de estrutura. Nada vai se manter como estava antes. Se havia alguma ingenuidade, se havia alguma situação aqui, isso vai se encerrar definitivamente nesse momento. E você vai ter a oportunidade de avançar. Só que lembre-se bem, persistir em algo que já está dando indícios que não está funcionando, ou que não existe honestidade desta parte, é pedir para perder coisas, é pedir para se frustrar, é pedir, lembre-se, não adianta você ser o melhor em tudo se você está desperdiçando tudo isso de bom em um lugar que não te valoriza, ou com uma pessoa que não te valoriza, ou andando com pessoas que não valorizam a sua amizade. E existe aqui afastamento emocional. É meio que uma reivindicação por se amar, por se valorizar. Por eu me amar muito, eu me afasto emocionalmente daquilo que não está funcionando. Então vocês estão se afastando emocionalmente. Então assim, não tem muito para onde correr. A situação por si só, ela tá levando para uma finalidade, mas é você que dita como que você vai reagir a isso. Se isso vai ser um abalo muito grande ou se isso para você vai ser aquele sentimento de liberdade porque você se afastou de mentiras e tá podendo viver uma coisa real aqui. Então assim, eu vejo muitas questões, tanto na parte sentimental quanto na parte financeira, material em si. Certo? Bom, Câncer, para quem gosta de saber sobre signos, os signos principais que podem ser pessoas que vocês estejam lidando nesse momento é a energia de Touro, Aquário, Leão, Escorpião, Peixes, Libra. Forte energia de Escorpião, forte energia de Touro, tem Câncer como vocês também. E Capricórnio, são pessoas que vocês podem estar lidando aí diante da situação, tudo bem? Mas eu realmente sinto assim, que possivelmente tudo isso que está acontecendo com você não é uma forma de dizer que você não merece, assim, na verdade assim, tudo isso que está acontecendo com você
É uma forma da própria vida dizer assim, olha, você não merece o que estão te dando no momento. Você não merece esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Existe aqui abertura para você ter algo muito melhor do que essas pessoas estão te restringindo ou esse local está te restringindo. Porque você vibra no 9, vamos dizer assim, mas estão tentando te prender no 4 ainda. Às vezes deixam você dar uma avançada até o 5, mas depois te puxam de novo pro 3, sabe? Eles não estão deixando você avançar. Quando você dá uma partida, eles puxam você para trás de volta. Então é como se vocês não fossem mais permitir que isso fosse acontecer. De qualquer forma, isso vai gerar para vocês mais equilíbrio. Isso vai gerar para vocês mais força, tá? Agora eu tenho a energia de Sagitário aqui, Leão. E assim, existe uma boa oportunidade aqui. Melhor. Com certeza melhor. Mas você tem que se valorizar aqui, de alguma forma. Não dá para aceitar isso ainda. Como as coisas estão sendo tratadas aqui. Vocês podem também ter uma pessoa aqui que ela mexe de alguma forma com vocês e que talvez seja uma forma que você não consegue conter. Fala sobre algum encontro ou você se reunindo com essa pessoa. Mas é o que eu tenho para vocês por momento, tá bom, Câncer? Então se cuidem e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.